While I'm waiting, yielded and still. All together now, in a way of worship. Have thine own way. Now dedicate yourself to that song. Bow that song to God. Have thine own way. Hold o'er my being. Absolute sway. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, quietly now in worship now. Don't look around, just look to God. Have thine own way. Really mean it. Have thine own way. Thou art the potter. I am the clay. Mold me and make me after thy will. Oh, I am waiting, yielded and still. I believe it would be real good. You love to worship. Message is over now. Let's just worship a minute with our heads bowed. That song again. Mean it from your heart. Have thou art the potter. I am the clay. Mold me and make me after thy will. Oh, I am waiting, yielded and oh, you sound good enough. I've done this. I've danced in the Spirit. I've spoken tongues. So does the heathen. I shouted. So does the heathen. How can you turn back on the word then? Why not come to Him now? Why not come to Him now? Why do you wait, dear brother? Oh, why do you tarry so long? Jesus is waiting to make you a place in His sanctified throne. But you're one of the members of His body. Why? Oh, little eagle, come on. Oh, Lord, I'm thankful. I'm very thankful. Oh, my. This is my story. This is my song. Oh, don't you feel good? Free. This is my song. Everybody praising my Savior all the day long. This is my story. Oh, this is my song. Praise
praise thee, my Savior. Let's sing it again. Everybody, pick it up. This is my story. Oh, this is my song. Everybody, praise my Savior all the day long. This is my story. Oh, this is my song. Praising my Savior. Oh. Now, being a hunter, I'm acquainted with deer. Agora, sendo um caçador, estou familiarizado com os servos. I'm acquainted with the action of them. Estou familiarizado com as suas ações. And if you notice, as long as a deer can get to water, brother, he can revive in a second. E se você observar, contanto que o servo possa chegar até a água, irmão, ele pode reviver em um segundo. But if he can't get to water, he's finished. Mas se ele não puder chegar até a água, ele está liquidado. But if he can get to water, you can follow him all day long and he'll just keep going. Mas se ele puder alcançar a água, você pode segui-lo o dia todo. E ele simplesmente continua em frente. He'll take a stream. Ele vai pela água. He'll cross it this way. Ele atravessa para este lado. He'll go back this way. E volta para este outro. He'll go back this way. Ele volta para aquele. Get down in the stream and walk. E ele vai andando pela água. He's trying to fool the dogs. Ele tenta enganar os cães. Now David said, as the hart painteth for the water brook, so my soul thirsts after thee, O God. Agora, Davi disse, como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. He's wounded. Ele está ferido. The hounds of hell is after every one of you. Os cães do inferno estão atrás de cada um de vocês. He only wants to get you away from the shepherd once. Ele só quer te afastar uma só vez do rebanho. And they grab him and they jerk a handful out here, a mouthful out here, to spoil you. E eles o agarram e arrancam um pouquinho aqui, um bocado ali para te paralisar. And David said, as that hart is panting for the water brook. E Davi disse, como o servo brama pelas correntes das águas. Oh, he's got to find the water brook or perish. Oh, ele tem que encontrar a corrente das águas ou perecerá. God, let that be our soul today. Wounded. Deus, que aquilo seja nossa alma hoje, ferida. If I can't find the water brook, the hounds will get me pretty soon. Se eu não puder encontrar as correntes das águas, os cães me pegarão em breve. But if I can only find thy water brook, oh God. Mas se eu apenas puder encontrar a tua corrente de água, ó Deus. The little deer knows it's either it's death or the water brook. O pequeno servo sabe se é a morte ou a corrente de água. And David said, just as that deer knows it's death or the water brook, that's the way my soul's thirsting after thee. Amen. E Davi disse, exatamente como aquele servo sabe que é a morte ou a corrente de águas, esta é a maneira que é a minha alma sedenta por ti. I've got to find you or perish. Eu tenho que te encontrar ou perecer. Amém, amém. Bom dia com Jesus. Amém. Vamos cantar. Cristo vem iluminar a minha vida.
nunca mais te deixarei. Amigo que é o refúgio em meu caminho, tirando da estrada os espinhos. Amigo que está sempre comigo, Cristo é o meu amigo. Amém, amém. Bom dia com Jesus, amém? Sempre lembro do salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E se Ele nos permitir, nós estaremos aqui à tarde, às 16 horas, para mais um abençoado companheirismo. E a semana continua, né? Se o Senhor permitir, amanhã nós estaremos aqui para mais um culto de oração e adoração, às 19 horas, quarta e sexta, o mesmo horário, às 19 horas. Sábado, temos pela manhã, a parte de meditação, a partir das 7 horas da manhã. Às 19h30, o culto com os evangelistas. Uma hora antes, nós já estamos reunidos, estudando as eras. Deus abençoe todos os nossos irmãos que nos acompanham através da internet. Nós sempre, ao final do culto, nós lemos os vossos nomes. Vamos nos colocar de pé para nós fazermos essa oração. Irmão Divino Márcio, justifica, né, sua ausência, ele e sua família, pois perdeu o pai. Nós estivemos ontem com ele. Que Deus possa fortalecer o coração deles. Família muito abençoada, né? Nosso irmão. A gente chora junto, né? Nós choramos com os que choram e também sorrimos com os que sorriem. Família nossa. Irmão Divino Márcio, nós vamos incluir na nossa oração. Irmão Deusina, irmão Deusidete, justifica também. Irmão Isaías Matias, justifica por estudo. E o irmão Isaac e a irmã Priscila justificam e estão felizes, porque nasceu a Eloá. Está tudo bem, graças a Deus. Amém. E vamos também orar pela irmã Odete, por libertação. Levantemos nossas mãos. Se você não fez por escrito e tem um pedido, Deus conhece. Mas nós vamos levantar a mão por essas vidas. Oremos. Bondoso Pai Celeste, em primeiro lugar nós pedimos perdão das nossas fraquezas, nossas falhas, como humanos. E nesta hora, ó Deus, a Tua igreja intercede por essas vidas. Nós entregamos essas vidas a Ti, ó Pai, que é o socorro bem presente na hora da angústia. E nós que temos autoridade sobre as enfermidades, sobre os espíritos malignos, nós repreendemos Satanás da vida dos nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um receba a cura, a libertação, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Também entregamos o nosso pastor a Ti, ó Deus. Fala-nos mais uma vez, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nós vamos ouvir a irmã Rosângela cantando meditação. Ela mesma que fez. Canta, irmã Rosângela.
somente paz e bonança desejei. Cheguei a pensar em abandonar a minha cruz, porque as lutas que enfrento nesta terra é bem maior que as minhas forças, ó Senhor. Mas me lembrei que além do rio tudo se encerra. Então, Senhor, continuei a meditar e recordei do que irmão Brana nos ensinou. Devo eu ir ao céu em berço de ouro, enquanto meus irmãos suas vidas entregou em cavernas, arenas e fogueiras, e em mares de sangue navegou. Eu te peço, ó Senhor, tem misericórdia e me perdoe por teu infinito amor. Porventura deverias, meu Senhor, sofrer sozinho em seus ombros toda dor, e vergonhas e agonias passou no Calvário, até o seu suor em sangue se tornou. Mas agora reconheço, ó meu Jesus, que devo eu também levar a minha cruz. Irmão, há uma cruz pra mim, outra pra ti. Vamos levá-la com amor até o fim. Irmão, há uma cruz pra mim, outra pra ti. Por uma coroa trocaremos no porvir. tarde, se Deus permitir, nós teremos o companheirismo
e a partir das 17 horas estaremos fazendo uma participação especial. Eu creio que você quererá estar aqui, né? Para ser ajudado. Nosso objetivo é ajudar, fazer tudo o que podemos para ajudar. Deus nos ajude a cumprir este objetivo, né? E às 18 horas o culto da noite, né? O irmão Elias anunciou só o companheirismo. Esqueceu do culto. Mas às 18 horas temos o culto da noite. Nós tivemos um tempo com os jovens ontem. Foi maravilhoso. Foi bom. Apesar de não terem vindo todos, e mesmo os que vieram, a gente percebe o som tá ruim, estava tão bom, né? Mesmo os que vieram, entre os que vieram, a gente percebe que tem alguns que estão totalmente fora do espírito, né? Totalmente fora do espírito. Não se ajunta, não participa. As mocinhas rebeldes que ficam sempre por fora, abrindo o portão, saindo na rua e voltando para dentro toda hora, não sei, caçando o que lá na rua, eu não sei, né? Companheirismo acontecendo aqui dentro, e ela sai e volta, e sempre tem uns rapazinhos para ficar por perto, né? Mas eu estou observando tudo, pode ficar tranquilo. E essas mocinhas que... Mocinha nada, moça, né? Moça já. Que namora com dois de uma vez, precisa tomar vergonha na cara. Ou você despacha um e fica só com um, ou então você assume o seu caráter. E um rapaz que sabe que uma moça está namorando com dois e fica insistindo, esse rapaz está precisando de acordar, né? Ele está preso por uma paixão, por um espírito mau. E o irmão Brana disse que se você ama uma moça e ela ama outro, se você a ama de verdade, você ficaria feliz de vê-la feliz com quem ela ama. Não é ficar insistindo, sabendo que ela ama outra pessoa, né? Fica insistindo, isso não é amor, isso é uma paixão, um sentimento carnal. Vai terminar só em fracassos, né? Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, Apocalipse 6, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles mantinham. E eles gritavam em alta voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra?
e túnicas brancas foram dadas a cada um deles. E lhes foi dito que eles deveriam descansar por um pouco de tempo, até também completar-se o número de seus conservos e seus irmãos, prestes a serem mortos, assim como eles. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez para melhorarmos a nós mesmos, ouvindo a Tua Palavra, meditando nela. Que o Senhor possa nos ajudar, porque nós temos muita dificuldade. Existe muita dificuldade para nós conseguirmos entrar no Espírito. Ajude a cada um vencer as dificuldades e entrar no Espírito da Palavra. Senhor, tenha misericórdia de nós mais uma vez e perdoe as nossas falhas e nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. A gente prega, os irmãos que trabalham no evangelismo devem entender isso. Às vezes a gente prega e pensa que aquilo que a gente pregou, as pessoas não receberam, não entenderam. Mas a Bíblia disse que a palavra de Deus é semente. Então, quando a gente prega, a gente está lançando a semente. E precisa de tempo, né? Todo lavrador sabe disso. Precisa de tempo. Todo evangelista precisa saber disso. E precisa de tempo para o fruto aparecer. E então precisa continuar regando, cuidando, até que o fruto apareça. Não é diferente no ministério pastoral também. A gente fala, parece que aquilo não adiantou nada, mas vamos dar tempo, né? A gente tem que dar tempo. A palavra, ela tem um processo, né? ela trabalha na nossa vida, através de um processo. A transformação, ela não é assim, de um minuto para o outro. A pessoa vai se transformando à medida que ela vai adquirindo conhecimento de Deus. É aquilo que a irmã testificou na mensagem Estatura. Eu não sou o que eu devo ser, muito menos o que eu quero ser, mas uma coisa é certa, eu não sou o que eu antes era. Então vai se transformando. Com o tempo, com a paciência. Agora, a gente não pode deixar de lançar a semente. Não pode deixar de pregar, não pode deixar de ensinar, não pode deixar de corrigir. Paulo mandou fazer isso. Paulo falou para Timóteo, que era um pastor, né? E para servir para todos os presbíteros, né? Todos os pastores,
pregue, instes, redarguas, repreende, exorta, a tempo e fora de tempo. Essa é uma tarefa dura, mas Paulo também disse: ai de mim se eu não fizer isso. Então, conversando com um irmão que se batizou, à noite nós vamos rodar o vídeo do batismo que nós fizemos lá no irmão Jarbas, da filha e do genro do irmão Raimundo. Conversando com eles, a gente vai tirando conclusões das coisas, né? A gente vai compreendendo melhor as coisas. Então, ele já havia assistido a alguns cultos. Então ele disse para mim: desde quando eu ouvi o senhor pregar a primeira vez, então eu fiquei muito preocupado. Fiquei muito preocupado com aquilo. E comecei a entender realmente que eu deveria ser um cristão. Eu deveria me batizar. E outros que assistem, ele contando de um outro rapaz que assistiu dessa vez pela primeira vez. E depois eles conversando no outro dia, o rapaz disse para ele: eu pensava assim, para que ser crente? Quem não é crente morre. Quem é crente morre também. Então não adianta ser crente. É o que o rapaz pensava. Agora, a gente que prega precisa ter segurança, precisa ter confiança de que Deus conhece cada pessoa que está ouvindo. E Ele precisa falar com quem Ele quer falar. Então, às vezes a gente prega uma coisa e depois a gente pensa assim, mas para que eu falei isso? Mas na verdade Deus quer falar com alguém. Então, pregando, eu me lembro que eu disse que a nossa alma, quando esse corpo terrestre se desfizer, morrer, então ela se revestirá de um incorruptível. Eu me lembro que eu falei assim. Ela será revestida de um incorruptível, que não mais morrerá. Aí depois aquele moço falou para o irmão, disse: agora eu entendi. Quer dizer que a pessoa é crente não é para ficar vivendo aqui, é para viver depois que este corpo morrer. E quem não é crente, então, não vai continuar vivendo, não vai ter outro. E ele ficou preocupado com isso. Então, a gente entende assim, que a gente deve pregar. Deve pregar, não importa quantas vezes a gente prega a mesma coisa. Deus sabe melhor. E que Deus ajude os nossos evangelistas a pregarem, lançarem a semente, e Deus cuida do resto, né? Irmão Brana nos ensinou isso na mensagem sinal. Ele disse: eu devo pregar. Cuidar da semente eleita é negócio de Deus, né? Nós vamos prosseguir com o estudo do quinto selo. Nós falamos no último domingo sobre os 144.000 que hão de ser chamados pelas duas testemunhas de Apocalipse 11, e eles são tipificados por Benjamim,
que era o filho mais novo de Jacó e que nasceu da mãe de José depois que José havia partido. Esses 144 mil são o remanescente, ou seja, aqueles que vieram da mesma mãe, que é Israel, depois que Jesus já havia partido. Então foi para Benjamim que José deu a conhecer. Ele abraçou Benjamim e perguntou aos seus irmãos: meu pai ainda vive? Então aí eles o conheceram. E Jesus dará a conhecer a Israel através dos 144 mil, que é o Benjamim, que é o filho mais novo de Israel. E isso acontecerá durante o tempo da profecia desses dois profetas, Moisés e Elias. E aí nós vamos continuar lendo, né? E elas profetizam, essas duas testemunhas profetizam no tempo da segunda metade da semana 70 de Daniel. Principalmente os evangelistas devem prestar muita atenção nisso, porque na hora de pregar não pode ter insegurança do que está falando, porque a insegurança desvirtua a pregação. Vai pregar, vai tocar num assunto, tenha segurança para tocar. Se não tem, deixa aquele assunto para lá, para não desvirtuar a pregação e não se encontrar em problema. Então, o profeta diz: lembram-se de como tomamos as 70 semanas de Daniel? Eu disse que íamos precisar disso quando chegássemos aqui. Eu não sabia por quê, mas eu simplesmente, algo me disse que íamos precisar disso. E aqui estamos. Sim, estão vendo? Notem, no tempo de Daniel. Agora lembrem-se, foi dito a Daniel que o Messias viria, o príncipe, o Messias, melhor dizendo. E ele profetizaria. A Israel ainda restavam 70 semanas. E no meio das 70 semanas, o Messias seria tirado. Aqui seria assim, no meio da 70ª semana. Mas o irmão Brana disse 70 semanas. No meio da última, o Messias seria tirado. E o sacrifício diário removido. Aquele sacrifício que faziam lá no templo, aquele véu onde o sumo sacerdote passava para detrás dele, no lugar santíssimo, aquele véu rasgou-se quando Jesus expirou lá na cruz, porque Jesus era o que estava atrás do véu. Aquele maná da panela dourada, aquela vara florescida de Arão, estava lá dentro da arca, aquelas tábuas da lei que estavam lá dentro da arca, aquilo tudo falava de Cristo. Então, quando Cristo expirou lá no Calvário, lá na cruz, aquele véu que separava o pecador da glória de Deus foi rasgado. Então aquele sacrifício diário parou. Agora, gente, como pode um acontecimento como este e Israel continuar endurecido quanto a Jesus? Só podia ser que estavam cegados por Deus mesmo, né? Não é verdade? O próprio centurião disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Mas Israel continuou endurecido.
por causa da cegueira que o próprio Deus colocou neles para poder trazer a salvação para nós. Então, aquele sacrifício foi removido. Lembrando a pergunta, está certo? Mas havia ainda 3,5 semanas determinadas, quer dizer, 3 anos e meio, a metade da última semana. Neste bloco, ele toma a noiva gentia. Nesse parênteses, ele toma a noiva gentia. Agora, ela sobe. E quando ela sobe, 2 profetas se levantam para Israel. Está vendo? E essas almas que foram martirizadas agora, por aqui, judeus legítimos e verdadeiros por ali, que tinham seu nome no livro, que viveram uma vida certa e fizeram o certo, viveram o judaísmo ao pé da letra, eles foram martirizados por Eichmann e muitos outros. Pessoas honestas, milhões delas ali. E aqueles alemães as mataram a tiros, e as assassinaram, e as mataram, e as penduraram em cercas, e as queimaram, e as cremaram, e tudo mais. Aquele Hitler sem sangue, ou sanguinário de coração, Stalin e Mussolini, todas aquelas pessoas que odiavam aqueles judeus. Eu penso que essa é uma das coisas que está mantendo esta nação unida, porque eles sempre respeitaram os judeus, isso mesmo, deram-lhe um lugar. Honre os judeus e Deus o honrará. Graças a Deus, né? E agora entrará um governo que honra os judeus, pelo menos a gente é o que a gente vê, né? Nossa nação poderá ainda ter um bom tempo por causa disso. Nós estávamos entrando em um terrível problema, porque o governo que estava aí era contra os judeus, né? Contra Israel. Mas agora, isso aqui pode se cumprir para nós, né? Honre os judeus e Deus o honrará. Agora, há um bando de judeus que são renegados. Eu já disse isso aqui uma vez, né? Nem todo Israel, como nem todo crente é noiva, nem todo Israel faz parte desse Israel de Deus, né? Exatamente como há gentios da mesma maneira. Mas o verdadeiro judeu, Deus pôs seu nome no livro antes da fundação do mundo. Por exemplo, o nome de Efraim e Dan foram riscados aqui embaixo, mas não foram riscados lá em cima. Não é isso? Por isso, no final de tudo, Deus terá uma forma de redimi-los. Porque hoje eles são cortados, eles são amaldiçoados. Efraim e Dan, 2 tribos de Israel, por causa da idolatria, bezerro de ouro que fizeram. E então eles foram cortados. E até hoje eles não são contados por causa disso. Mas depois eles voltarão. Rombrano mostra isso na era de Sardes. E aqui estava ele, assassinado neste tempo. E lembre-se, pense nisto agora, quão perfeito é. Justamente depois daqueles milhões de judeus assassinados, pessoas inocentes, pelas nações do mundo, aqui a Escritura diz, justamente neste tempo,
que eles estão cada um debaixo do altar, compreendem o que aconteceu e lhes são dadas vestes brancas. E disseram: bem, por quê? Podemos retornar ao reino agora mesmo? O reino judeu há de ser estabelecido na terra. Você sabe, João disse que o reino estava lá, veja, para ser estabelecido. Presta atenção aqui, ó. Agora, este é o reino do Evangelho. Agora, hoje, aqui. Este é o reino do Evangelho. Veja, mas o reino dos judeus será pregado por estes dois profetas. Portanto, note, o reino da terra aqui. A nação de Israel é salva aqui. O reino deles é estabelecido aqui. Nós vamos para o céu, até que Deus trate com eles aqui. Nosso reino é do céu. O reino dos céus é pregado aos gentios. O reino dos céus é pregado aos gentios, a nós. O reino daqui na terra há de ser estabelecido no milênio, depois, o milênio para os judeus. Vai ser estabelecido o reino dos judeus, aqui na terra. Mas o nosso reino é dos céus. Note isto agora, note isto agora aqui. Enquanto estão pregando, veja, antes que estes profetas cheguem a se levantar em cena a estes judeus que tiveram de morrer sob Eichmann e aos demais, a cada um deles que foi predestinado é dada pela graça uma veste branca. A cada um deles é dada uma veste branca. Agora, o que acontece? Tão logo isso acontecer, estou observando aquele relógio lá atrás e sei que estamos ficando atrasados, mas não quero, veja, eu notando esses pobres companheiros aí de pé, Deus os ajude, irmãos. A igreja, na revelação dos selos, o povo ficava de pé na beira da parede, né? Eu vou pular esse parágrafo que o irmão Brando menciona sobre essa questão. Agora notem estes judeus. Eu tenho de fazer isto para deixá-los ver a revelação deste selo. Ver o que é. Quer dizer, mesmo as pessoas sofrendo de pé ali, com bebês nas mãos e tudo, mas Mombrana disse, eu tenho de fazer isso, para deixá-los ver a revelação deste selo, ver o que é, estas almas debaixo do altar, e quem são. Agora notem, no tempo de Daniel, agora a segunda metade da 70ª semana, agora aqui ele falou da forma correta, né? Agora, a segunda metade da 70ª semana. Agora lembrem-se, o Messias havia de ser tirado na metade da semana. Que é na metade. Bem, qual é a metade de 7? A congregação diz 3,5. 3,5. Por quanto tempo Cristo pregou? 3,5. Isso mesmo. Agora, mas ainda estão determinados para o povo de Daniel. O povo de Daniel é Israel. O quê? Outros 3 anos e meio. Bem, durante este tempo, ora, veja, o que acontece é, a noiva gentia é selecionada nas 7 eras da igreja e sobe.
Se você é essa noiva, então você se alegra de ouvir isso aqui, né? E quando faz assim, todos estes judeus que foram martirizados nesse período, por causa de cegueira, estando debaixo do altar, Deus vem e diz: vedes o que foi isto? Agora eu vos dou a cada um uma veste. Disseram: até quando, Senhor? Entraremos agora? Eles têm pressa. Os que estão lá debaixo do altar vão clamar. Depois que a noiva subir, eles vão clamar. 3 anos e meio para eles vai ser muito tempo. E os que estão vivos estão no muro da lamentação, clamando dia e noite. Parece que quem não está com pressa somos nós, né? Israel é muito mais sincero do que nós. Por eles, o reino deles já estaria estabelecido com o Messias desde quando Jesus veio. Parece que nós, os gentios, é que estamos bem. A noiva é que não está com pressa. Mas Israel está no muro da lamentação 24 horas clamando pelo reino deles. E os que estão na sepultura nada, queimado, morto como foram mortos, do jeito que foram. Eles estão lá debaixo do altar. E quando eles perceberem que a noiva subiu, que o Messias veio para Israel, então eles vão clamar: até quando? Até quando? É agora? É agora? Mas Jesus ainda vai dizer para eles: não. Vista estas vestes e espere um pouquinho mais, 3 anos e meio, até que os 144.000 sejam chamados, sejam mortos como vocês foram, e aí depois, então o reino será estabelecido. Mas eles têm pressa. Continuemos. Disse: não, teus conservos, os judeus, têm de sofrer um pouquinho ainda. Eles têm de ser martirizados como vós fostes martirizados. Está prestando atenção? Preste bem atenção nisso aqui, porque eu penso assim, que crente da mensagem tem que aprender o que o profeta ensina. Ou então é um acompanhante. É como eu disse ontem para os meninos, né, na escola. Vai para a escola para ficar longe dos pais e aproveitar e pintar e bordar. Depois fica aquele coitado aí, né? Fica aquele coitado, porque quando podia aproveitar o tempo para construir a vida, não foi inteligente. E assim é aqui na igreja também, né? A pessoa vira a igreja para não prestar atenção, não aprender, em igreja só para pular, só para bater palma, só para cantar. Isso não leva ninguém no arrebatamento. Isso não estabelece ninguém. Você pode ver que os crentes mais fortes, mais estabelecidos que existem, são aqueles que se interessam pelo aprendizado da palavra, da mensagem. Aqueles barulhentos demais, que quando está cantando, ele está batendo palma e cantando e chorando e gritando e alegrando. Quando a mensagem vai ser pregada, eles penduram o queixo. Esse primeiro ventinho que der, leva embora. Não tem raízes, não estabelece. Mas aquele que dá valor num estudo de uma mensagem como essa aqui, que só o profeta Elias podia falar, revelar como ele revela, esses não tem nada que tira eles do seu lugar. E é isso que é o importante. É você ser uma pessoa que nada tira você da palavra. Porque, afinal de contas, você
sabe o que é a palavra. Agora notem, agora somente se lembrem, estes profetas hão de profetizar conforme Apocalipse 11. Vocês ergueram as mãos que tinham lido, estão vendo? E lhes é dado poder. E vamos verificar que são, num minutinho, querendo o Senhor, verificar quem são, né? Agora notem quem são estes profetas. E agora a Bíblia diz aqui, certamente, ele diz, certamente, está vendo? Agora notem, no meio destas 3 semanas e meia agora, claro que o irmão Brano estava com a mente muito cansada. Já era a 5ª noite, o 5º dia que ele estava recluído, né? E ele estava cansado, às vezes ele trocava dias e anos e semanas, mas isso aqui está bem esclarecido. No meio destas 3 semanas e meia, ou seja, 3 anos e meio, da 70ª semana, né, em que eles estão profetizando aqui embaixo, o Apocalipse aqui disse, e eles profetizaram 1340 dias. Agora, o calendário judeu normal, o tempo normal do calendário de Deus é exatamente 30 dias no mês. O calendário romano foi o que complicou tudo. O calendário normal é 30 dias num mês. E Deus conta, é o calendário deles, né? Agora, se quiser, pegue 30 dias e acrescente 3 anos e meio e veja, há 30 dias. E bem, o que se obtém? 1260 dias. 1260 dias. Exatamente 3 anos e meio. Agora veja, não há equívoco nisso. Aí está. Se encaixa certinho como uma luva. Note, esses 2 profetas pregaram por 3 anos e meio aos judeus. Nesse ínterim, são chamados a sair os 144 mil. E então note, estes 2 profetas são exatamente Moisés e Elias. Eu falo isso com toda segurança. Não tenho dúvida de falar isso. Não está escrito na Bíblia Moisés e Elias. Está escrito 2 testemunhas. Mas o irmão Brana disse que é Moisés e Elias. Então, é Moisés e Elias. É para isso que nós cremos no irmão Brana. Ele fala justamente por causa do ministério. Ministério deles. Está bem aqui, ó, olha o ministério deles. Agora observe o que estes profetas fazem. Eles têm poder para ferir a terra com uma praga, quantas vezes quiserem. Quem fez isto? Moisés. Eles têm poder para fechar os céus e não chove no dia do seu ministério. Quem fechou os céus por 3 anos e meio? A congregação diz: Elias. Ali estão eles. O profeta afirma: são eles. Eu disse lá no irmão Jarbas, né? Se a chuva atrasar 1 mês, fica todo mundo desesperado, né? Agora já pensou 3 anos e meio, céu cerrado, como bronze. Ainda bem que nós não estaremos aqui quando esses 2 profetas estiverem aqui na terra. Nós não estaremos. Veja, o homem quando morre não muda seu estado, não muda sua constituição. Veja, olhe, quando Saul tinha apostatado e não havia profetas na terra, ele não conseguia entender o que fazer. Ele estava em apuros, ele ia para a batalha
ele foi à feiticeira de Endor. Na mensagem Demonologia, o irmão Brano explica isso aqui claramente, porque eu sei que tem pessoas, inclusive às vezes hoje aqui, que está ouvindo isso aqui a primeira vez. Feiticeira. Na mensagem Demonologia, o irmão Brano explica sobre a questão de um médium e dos espíritos que não são salvos, e explica sobre os que são salvos. E nesse tempo aqui, Jesus ainda não tinha vindo, não tinha descido lá no inferno e tomado as chaves do inferno, da morte de Satanás. E os salvos, os dele, os justos, no Velho Testamento é chamado de justos. Eles estavam em um paraíso, não era onde estão agora os que morrem em Cristo. Eles estavam num lugar que um médium podia ter contato com eles. Então aquela feiticeira de Endor, agora sendo apenas o sangue de touros e bodes, não era ainda o sangue de Jesus, ela podia fazer isso. Interrogue quem quiser interrogar, a Bíblia diz assim. E ela fez subir o espírito de Samuel. E quando Samuel subiu, ali se encontrava ele, em sua veste de profeta. Por isso que eu vou falar algo aqui. Ai de quem morre sem o sangue de Jesus. Ai de quem morre sem o sangue de Jesus Cristo. Ficam à mercê desses demônios, porque um médium é um demônio. Forte, mas é verdade. O médium, ele faz o seu trabalho através de demônios. Tanto que eles duram pouco. A vida de um médium é encurtada, porque ele vive no sobrenatural. Ele tem que entrar no sobrenatural para ter sucesso. E o irmão Brana diz, o homem não suporta o sobrenatural, a sua vida é encurta. Sobrenatural de Deus é a mesma coisa. Um homem que vive no sobrenatural de Deus, ele vive pouco, porque a estrutura do homem não suporta o sobrenatural. E a mesma coisa é um que vive no sobrenatural do diabo. Tem que entrar no espírito do diabo para fazer aquele trabalho. Isso é realidade. E as pessoas que morrem sem Cristo ficam à mercê destes demônios. Não somente isso, mas ele ainda era profeta. Ele não só tinha a veste de profeta, mas ele ainda era profeta. A morte não muda o homem, ela só muda o homem de lugar, mas não muda o caráter do homem. Não adianta a pessoa pensar assim, eu vou ficar assim, vivendo assim, fazendo assim, quando eu morrer Deus vai ter misericórdia de mim, vai me salvar. Não, não tem salvação depois da morte. Não existe isso. Isso é doutrina católica. Não existe salvação depois da morte. Existe salvação enquanto a pessoa pode aceitar o Salvador. Mas depois que ela morre, simplesmente cruzou a linha. De lá não tem evangelista para pregar. De lá não tem pastor para pregar. De lá não tem ceia para tomar. Lá, a pessoa simplesmente selou o que ela era aqui. Morreu fora da comunhão, morreu fora da comunhão.
Lá não tem um altar para vir e dizer, eu quero voltar para a comunhão, porque eu morri, agora eu quero voltar para a comunhão. Não tem jeito. Volta-se para a comunhão enquanto está vivo. É sério, não é? É muito sério. E precisa lembrar-se de uma coisa, que não existe idade para isso. Então, bom seria que cada um de nós, nesta manhã, pensássemos um pouco sobre isso aqui, né? Não sabemos a nossa hora. Então é bom que nós estejamos em ordem, estejamos debaixo do sangue de Jesus Cristo, porque os que partem debaixo do sangue de Jesus Cristo vão direto para a sexta dimensão. Os demônios estão abaixo. Você sabe por que os demônios cirandam com os espíritos, com as almas que morrem sem Cristo? Porque elas ficam no mesmo lugar que eles estão. Na quinta dimensão. Agora, os que atravessam e chegam na sexta dimensão, ficam fora do alcance deles. Não tem feiticeiro que vai lá. Porque o feiticeiro, ele vai à quinta dimensão, mas ele não vai à sexta dimensão. O único que foi na sexta dimensão foi o irmão Branham. E, não sei se Paulo disse, eu fui até o terceiro céu. Mas o irmão Branham diz, eu fui na sexta dimensão. Porque o irmão Branham não era um médium, o irmão Branham não era um profeta do diabo, o irmão Branham era um profeta de Deus. Aqueles que vão para a sexta dimensão, sob o sangue de Jesus, estão fora da cogitação dos feiticeiros. Mas ai daqueles que não chegam lá, que param na quinta dimensão. Para parar na quinta dimensão, basta a pessoa não estar debaixo do sangue de Jesus, porque para entrar na sexta é só debaixo do sangue de Jesus Cristo. É o lugar que nós estamos nesta manhã, como pecadores, porém debaixo do sangue, crendo no sangue de Jesus Cristo. Aí sim, se morrermos, nós somos cristãos, continuaremos sendo cristãos do lado de lá. Morremos na comunhão, estamos na comunhão do lado de lá. Morremos em Cristo, estamos em Cristo do lado de lá. Não vale a pena viver fora de Cristo, viver fora do sangue, fora da comunhão. Você enfrenta tudo que o mundo enfrenta, tudo que todos enfrentam. Mas você não vai sair da comunhão por causa disso, por causa das suas circunstâncias, por causa dos seus problemas. Vamos prosseguir lendo. Eu não quero pregar, eu quero é ler, quero é aprender. Eu estou aprendendo também. Disse, por que me fizeste sair do meu repouso? Veja, ele disse, visto que te tornaste inimigo de Deus, Samuel falando com Saul. Ele disse, a esta hora, amanhã à noite, tu cairás na batalha. E a esta hora, e foi exatamente isso que aconteceu, está vendo? Ele ainda era profeta. Que coisa, né? Profeta aqui, profeta lá. Cantor aqui, cantor lá. E estes indivíduos ainda são profetas. Agora nós vamos nos aprofundar um pouco nisso, só em alguns minutos, querendo o Senhor, está vendo? Oh, que coisa, como amo essa palavra. Não admira que nem só de pão viverá o homem, toda palavra que sai da boca de Deus. Quando você volta a sua atenção 100% para a palavra, você não sente nem fome.
É verdade. Quando termina a palavra, aí você sente fome e fraqueza. Mas você não estava sentindo antes. Foi o que aconteceu com Jesus, né? Quando terminou os 40 dias de jejum dele, aí ele sentiu fome. Mas durante os dias que ele estava jejuando, ele não teve fome. Estes dois profetas são Moisés e Elias, segundo a repetição das obras deles. Esse sempre foi o ministério deles. Agora note, exatamente como fizeram, isso não os mudou. Lembre-se, estes homens nunca morreram. Observe só por um minuto. Agora não confunda, antes que nos afastemos disto, não confunda o ministério da quinta vez de Elias com seu ministério da quarta vez. Tenho-lhes dito, a igreja gentia está esperando por Elias. Presta atenção em mim de novo. Você estiver acordado. Eles dizem assim, mas o irmão Brana falou que tinha que vir o Elias, que ele estava apenas preparando para... É ismo. A maneira que o irmão Brana fala, presta atenção, ele diz, tenho-lhes dito, a igreja gentia está esperando por Elias. Ele não está falando que ele não era o Elias e nem que ele era. Ele estava se referindo ao ministério de Elias. Ele não estava falando da pessoa dele. E aqui ele está, aqui com os judeus, na quinta vez. Ele está com os judeus. É porque o irmão Brana fala no tempo presente. Por isso que as pessoas confundem. É a mesma coisa da Bíblia. Como se estivesse lá. O irmão Brana está falando como se ele estivesse lá, naquele dia já. Afinal de contas, esse é o espírito do profeta. Ele fala uma coisa como se ele estivesse lá. Então ele está dizendo aqui, esse é o número do... Lembre-se, ele não pode vir 4. Esse é o número do inimigo. Ele tem de ser 5. O ministério de Elias é 5 vezes, não é 4 vezes. A quarta vez é agora, o ministério do irmão Brana. Cadê o irmão Elias Medeiros? Está ali, né? O irmão Elias Medeiros é um acompanhante dos evangelistas, e ele é bom para falar, né? E ele presta atenção. Você pode chamar ele no companheirismo aqui, que ele fala isso aqui, ó. Parece ser uma pessoa simples, mas não. O irmão Elias Medeiros, ele é muito dedicado. E eu estou usando ele como exemplo para dizer que todos nós precisamos, na nossa maneira, na nossa maneira de expressar a coisa correta. E é necessário, principalmente para quem prega, saber disso aqui. Ah, mas isso aí até as crianças sabem. Pode ser que tem adulto que não sabe. Mas o ministério de Elias se manifesta 5 vezes. A primeira vez foi o Tisbita, a segunda vez foi Eliseu, a terceira vez foi João Batista, a quarta vez é o irmão Brana, e a quinta vez será Elias novamente, com os judeus. Certo? O irmão Brana diz, não confunda. 5, se você conhece seus numerais da Bíblia, 5 é o número da graça laboriosa. Graça laboriosa, presta atenção nisso. E é isso que ele tem feito. Agora observe, você quer saber onde isso está? Foi Jesus um labor da graça? Foi Jesus um labor da graça? J-E-S-U-S, 5. Labor.
L-A-B-O-R. Está certo? Labor. Por amor a você. Labor é trabalho, é sacrifício. E se você chega a ele, como se vem? Pelo quê? Fé. No inglês é F-A-I-T-H. Em labor, está certo? Labor é o número da graça, muito bem, para os crentes. Note, o primeiro Elias, aquele foi ele. O segundo foi Eliseu, o terceiro foi João. O quarto, o irmão Brana não diz, sou eu. Ele diz, o quarto foi o sétimo anjo, ou o último mensageiro à igreja, conforme Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7. Quem é esse? Hã? Quem é esse, gente? Quer dizer que vocês não estão esperando outro? Tem muita gente esperando outro aí. O irmão Brana falou que ele tinha que vir ainda. Mas nenhum eleito faz confusão com a mensagem. É o irmão Brana, sétimo anjo. E na quinta vez ele é um mensageiro aos judeus, aos 144 mil, aos judeus, depois que a igreja partir. E eu me sinto um pouco estranho, veja, está vendo? Veja, se alguns pensam, quero que você entenda agora, se alguns ainda pensam que Malaquias 4, para restaurar o povo, é a mesma coisa que ele vai fazer lá para os judeus, e pensa que é tudo a mesma coisa, permita-me esclarecer isso para você só num minuto. Seria um pouquinho confuso, porque lembre-se, em Malaquias 4 diz, retornar a fé dos pais, ou dos filhos ao pai, de volta ao pai. Agora, permitam-me mostrar-lhes a diferença do ministério. Se ele viesse para retornar a fé dos filhos aos pais, ele negaria Cristo, o Elias lá dos judeus, que vai vir para os judeus. Ele retornaria à lei, está certo? Os pais guardaram a lei, entenderam? A congregação diz amém. Notem, quando Eliseu, quando ele vem para cumprir seu ministério em Malaquias 4, vejam, como Malaquias 4, Elias estava sozinho. Esse Eliseu aqui é Elias, vocês entendem. Mas quando ele vem para ministrar aos judeus de Apocalipse 11, ele tem Moisés consigo. O irmão Brana bate palmas 2 vezes. Por isso não há confusão, nem um pouquinho. Estão vendo? Entenderam? Amém. Não há confusão. Que coisa boa é não ter confusão na nossa cabeça, gente. A ausência da confusão traz paz. Uma igreja em paz. Você fica feliz? Saber que você está numa igreja em paz. No meio das tempestades, no meio das ondas bravias, você está em paz. Não tem confusão aqui nessa igreja. Que coisa boa, gente. Seria tão difícil, não seria? Você sair ali fora e estar no meio daquela confusão. Não, mas você não leu lá na mensagem, o irmão Brana falando isso e tal. Você não ouviu o pastor fulano falando isso e isso? E é assim, assim, assim. Não é assim, assim, vira aquela confusão. Agora, você estar no meio de uma igreja onde você diz amém, junto com todo mundo, todos dizendo amém. Tem nenhum aqui assim, não é assim não.
pastor fulano falou que é assim. Não, o reverendo fulano lá teve uma revelação que é assim. Deus me livre. Coisa boa é não ter confusão. Quem crê no profeta não tem confusão. Porque o nosso professor é o irmão Brana. Por isso que eu estou lendo. Eu vou falar para você uma coisa. Os selos não foram trazidos para pregar, foram trazidos para estudar, para ler, ouvir o mensageiro falando com as palavras dele. Eu leio nas palavras dele. Quando você vê um pregador chegar no púlpito e dizer assim: hoje eu quero pregar sobre o 5º selo. Espera aí. Então mostra a mensagem aí, pregador. Vou pregar sobre o 5º selo. E às vezes a própria mensagem está lá muito longe dele. E ele faz uma mensagem, a coisa mais fantástica com aquilo. Quero não. Eu quero a leiturinha. A leiturinha do 5º selo que o irmão Brana pregou nas palavras dele. É mais segurança. Mas quando ele vem para ministrar aos judeus, eu já li isso aqui, né? Quando Eliseu vem de Malaquias 4, o irmão Brana falando Eliseu, mas é Elias, gente, é porque a cabeça dele estava cansada. Ele está sozinho. Elias correrá, não Elias e Moisés, Elias se levantará, em Malaquias 4. É o nosso Elias. Malaquias 3 fala de um Elias, mas é João Batista. Malaquias 4 fala do nosso Elias. E Apocalipse 11 fala do Elias que vem de novo, depois que nós formos arrebatados. Mas a mesma inspiração que disse Elias virá para a última parte da era da igreja, para restaurar a fé dos filhos, a fé original dos pais, a fé apostólica, à qual se deve voltar. E o anticristo os deixou todos dispersados, então, para restaurar, como todas as demais escrituras têm se encaixado. Ele vem sozinho, está vendo? Mas quando ele vem à igreja, a Bíblia, ou vem aos 144 mil, a Bíblia claramente afirma que tanto ele, há 2 deles, não um deles, 2 deles, e seu primeiro ministério não podia tomar os judeus e colocá-los de volta na lei. Torna-se ele, porque ele vem pregando Cristo aos 144 mil. Amém. Aí está ele, esse Messias que foi tirado. Amém. É isto, portanto, não confunda, não é confusão. A Escritura não mente nem um pouquinho. É tão bom, né, gente? Você ter um profeta, um líder, um guia, que te guia para a Escritura, que te leva para a Escritura. É bom demais. E nós, pregadores, mais uma vez, não prega sem mostrar na Escritura o que você está pregando, não, porque isso dá um choque nas pessoas, isso dá uma segurança nas pessoas. Depois elas dizem assim: mas ele não leu lá na Bíblia? Mas ele não mostrou lá na Bíblia? Eu não aconselho citar Bíblia de cor. Eu não aconselho. Eu prefiro dizer assim: isso que eu estou falando está aqui na Bíblia, está escrito aqui na Bíblia. Se você quiser, eu te mostro aqui na Bíblia. Mas eu evito citar de cor, que eu posso citar uma escritura de forma errada. Isso não pode acontecer.
levar a pessoa para a Escritura. Isso sim, isso é que é guia. Eu não me interesso ser pregador, citar a Bíblia de cor, citar mensagem de cor, parar com mensagem de cor, eu não me interesso não. O meu interesse é que quem está me ouvindo pode pegar a Bíblia dele, abrir, conferir e dizer, ele falou isso aqui mesmo, está escrito aqui, ó. É isso que o eleito gosta. Glória! Quando vi isso eu estava saltando. Quando o irmão Brana viu a diferença do ministério dos 5 Elias, né? Ele disse, quando eu vi isso, eu estava saltando. Disse, obrigado, Senhor. Vamos dizer? Obrigado, Senhor. Eu disse lá no culto do irmão Raimundo, e depois uma irmã que estava assistindo lá, disse para mim, ela é amiga da irmã Valquíria, ela me disse, aquilo que o senhor disse é certinho. Eu leio a Bíblia, mas não vejo. Eu disse, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Precisa de profeta para poder ver. Se não tiver profeta, não vê. E aí ela disse assim, e aí sim, agora eu estou começando a ver. Um culto, hein? Um culto, agora já estou começando a ver. Eu estava lendo essa mensagem pensando, a hora que essas pessoas começarem a ouvir isso aqui, elas vão dizer, meu Deus do céu. Às vezes coisas que nós estamos até cochilando, que eu já ouvi demais, tem outro que está dizendo, oh, que coisa boa, que eu não sabia disso. E agora eu estou ouvindo. Eu nunca tinha ouvido, agora eu estou ouvindo. Eu nunca tinha visto, agora eu estou vendo. E começa a regozijar. Mas, afinal de contas, o regozijo do eleito é justamente ouvir aquilo que ele já ouviu. Ele não interessa ouvir coisa nova, não. Obrigado, Senhor. Quando estava observando isso acontecer lá, vi esse Elias chegar lá para essa primeira era sozinho, e ele estava sozinho. Então, quando o vi chegar novamente lá em algum outro lugar, havia 2 lá quando isso aconteceu. Disse, aí está, isso esclarece, Senhor. Amém. Eu vejo isto agora. Aleluia. Exatamente. Tremendo. Se eu não tivesse mencionado isso, teria sido uma pequena confusão para alguém, mas ele me disse para mencionar, de modo que mencionei. Estes dois homens são mantidos vivos por Deus, desde o seu ministério original, para serviço futuro. Deus tirou Elias daqui, porque Elias não teria como viver aí quase 3.000 anos aqui na terra. Então Deus colocou ele num lugar que ele não morresse, para usar o seu ministério aqui na terra, num período de quase 3.000 anos. Veja como Deus sabe fazer as coisas. Gente, pensa nesse Deus. Pensa nessa soberania. Por que Deus não podia usar um, usar outro? Não, eu quero usar Elias. Num período aí de quase 3.000 anos. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele num lugar que ele não morre. E aí eu vou enviar o Espírito dele lá na terra 5 vezes. De Elias, o tisbita, até ele chegar novamente lá em Israel para pregar para os 144.000,
foi quase 3.000 anos. Pelo menos 2.500 anos foi. Deus usando o mesmo homem. Isso não é maravilhoso? Aonde eu estava lendo? Agora complicou tudo. Hã? 329, né? Eles serviram tão bem, Deus se agradou tanto deles. Ô Senhor, será que o Senhor está agradando do meu serviço? Agora é reflexão dentro dos selos, né? Ou será que eu estou gemendo? Gemendo, porque tem que cantar um hino, gemendo porque eu tenho que pregar uma mensagem, gemendo porque eu tenho que ir na igreja. Oh Jesus, tem misericórdia. Deus se agradou tanto de Elias, que decidiu não usar outro homem, mas usar ele. Através de um outro homem, mas o espírito dele, o ministério dele. Deus se agradou tanto de Moisés, que foi a mesma coisa. Guardou ele durante quase 3.000 anos num lugar, para usar o seu ministério novamente. No Monte da Transfiguração, e depois lá para os 144.000. Deus está se agradando do meu trabalho? Pergunta para você. Deus está se agradando de mim como seu servo? Pergunta para você. Eu estou perguntando para mim. Será que eu estou sendo um Elias, um Moisés, ou estou sendo um Saul? Até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Eu não estou me agradando do trabalho de Saul, eu já rejeitei Saul. Deus encurtou a vida de Saul e terminou sua história ali. Meu Deus do céu, misericórdia. Eu fico olhando um ministério igual do pastor Joaquim, com aquele vigor todo, eu só fico pensando assim. Deus se agrada tanto de certos ministérios, que morre muitos para ele não morrer. Muitos morrem para ele não morrer. E é mesmo de dar água na boca da gente. Um ministério tipo o ministério de Joaquim Gonçalves. Dá água na boca da gente. Oh, meu Deus, me ajuda. A gente peleja, né? Para seguir o exemplo dele. Ministério que agrada a Deus, ministério que leva a Deus a sério, que não brinca, não tem brincadeira, que aplica a mensagem como ela é, com graça, com amor, com sabedoria e ao mesmo tempo com juízo. E Deus se agrada. Um ministério próspero, um ministério abençoado, um ministério longo. E não sei porquê, mas todos que se levantam contra ele duram um pouco. Mas que Deus me ajude a ser um Caleb. Amém? Foi Eleazar, e quem é o outro que segurou os braços de Moisés? Arão.
Arão e seu filho, né? Segurou os braços de Moisés para que Israel não perdesse a batalha. Eu quero ser um destes, segurando os braços do anjo do Brasil, os braços de Joaquim Gonçalves, para a noiva não perder a batalha. Eu estou muito distante em relação à grandeza de seu ministério, mas se eu puder estar pelo menos na sombra, pelo menos na sombra deste ministério, não tem privilégio maior do que esse para mim. Deus me livre desses espíritos malignos que tiram as pessoas deste ministério. Ministério que agrada a Deus. Nenhum dos dois estava morto a esta altura. Não creia nisso. Ambos foram vistos vivos, conversando com Jesus no Monte da Transfiguração. Mas lembre-se, eles têm de morrer. Agora Moisés de fato morreu, mas ressuscitou. Deus ressuscitou ele, porque foi um tipo perfeito de Cristo. Gente, por favor, gente, aprenda isso. As coisas que aconteceram com estes homens estavam anunciando Cristo. Por que Moisés teve que morrer e ressuscitar? Porque ele era um tipo de Cristo, só isso. Está vendo? Ninguém nunca soube onde ele foi sepultado. Os anjos vieram buscá-lo. Ele teve anjos que carregaram seu féretro. Por quê? Nenhum homem mortal poderia carregá-lo para onde ele estava indo. Ele simplesmente passou por um ato, só isso. Ele teve anjos que o carregaram, veja, porque eles o levaram para onde ele devia estar. Ninguém sabe. Até quanto a Satanás nem sabia. Ele contendeu com o arcanjo, isso mesmo. Ele não conseguiu entender o que aconteceu com Moisés. Eu o vi tremendo lá e contemplando a terra e olhando para trás para os filhos e assim por diante. Eu o vi tremendo, mas ele subiu na rocha e essa foi a última vez que eu vi. Essa é a rocha. Irmão Brana deve ter pegado a Bíblia e mostrado. Essa é a rocha. E ele grita, essa é a rocha. Deixe-me ficar de pé sobre essa rocha, até o fim do caminho. Ou ao fim do caminho. Sim, Senhor. A rocha não é esse galpão aqui não. A rocha é a mensagem da hora. Eu mostro a mensagem da hora e digo, esta é a rocha. Deixa eu estar sobre ela no fim do caminho. Sim, Senhor. Meus amigos de cor costumavam vir aqui e cantar um pequeno cântico. Se pudesse, eu certamente ficaria de pé sobre aquela rocha onde Moisés ficou. Sim, Senhor. Oh, essa é a rocha sobre a qual quero ficar de pé também. Pela fé, eu me ponho de pé ali. Mas lembre-se, Elias, ele simplesmente ficou cansado, porque tinha muito trabalho à frente. Interessante, né? Interessante, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas quando Elias sentou lá, cansado, chegou a dormir, o anjo trouxe aquele sanduíche para ele, aquela água, e disse, Elias, come e bebe, porque a sua jornada é longa. Imagina,
Em outras palavras, você vai ter que ser usado até o fim. A jornada é longa. De modo que ele estava muito fatigado. E Deus simplesmente mandou que fosse levado num passeio para casa. Isso mesmo, enviou um carro. Não tem nada melhor para quem está cansado do que a doce carruagem. Não tem. O seu descanso não é aqui. Eu estava brincando esses dias, falando, né? Há uns 20 anos atrás, eu ficava cansado. Mas eu deitava e dormia. No outro dia eu levantava, não tinha nada de canseira. Agora hoje eu durmo do mesmo jeitinho e acordo cansado do mesmo jeito. Que isso será? Cansado, dorme, em vez de acordar descansado, acorda cansado do mesmo jeito. Não é aqui. O lugar de descansar é de lá. Tem nada melhor para um cansado do que a doce carruagem. Está certo? Amém? Ela recebeu-o em cima. Ele nunca morreu, porque ele o conservou vivo. Ele tinha um serviço futuro para ele. Permitir-lhe ungir um homem também, veja, vir em seu espírito. Mas eles têm de provar a morte. Eles ainda vão morrer. Agora, Apocalipse, capítulo 11. Agora, já estou aqui de qualquer maneira. Ambos têm de provar a morte. Se ambos não são mortos, ambos têm de provar a morte. Sim, Senhor. Depois que seu ministério terminar. Enquanto não termina, não morre. Cada um tem um ministério. Você tem um ministério, sabia? Seu ministério, enquanto ele não terminar, o diabo não tira você. Ministério não é só pastor, evangelista, não. Cada um tem um ministério. Tem uma vida a responder. Quando o seu ministério terminar, eles provam a morte. Apocalipse 11, e comecemos com o 7. Só que eu vou deixar para a próxima escola, porque aí vai longe, né? Deus os abençoe, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Hoje, o tema para o companheirismo do irmão, não sei se é o irmão Dailton, se é o irmão Aldeano Smoneville, será ser como Jesus. E vai ser dividido o tempo, né? Vai ser um companheirismo muito bom, se Deus quiser. E à noite também, né? Vocês estão satisfeitos com a leitura da mensagem? Então tá bom. Isso me dá segurança. Senhor Deus, nosso Pai, sabemos que não é a emoção. A emoção é uma alegria externa. Não é uma sensação provocada por um carisma. Isso não é duradouro. Tudo isso é bom, faz parte. Mas a rocha mesmo é a palavra que nós gostamos de ouvir, que nós gostamos de falar amém. E, Senhor, nós só temos que te agradecer, porque nós não temos nada a ver com isso.
Tudo é decisão do Senhor, é escolha do Senhor, é trabalho do Senhor. Nos chamar, cuidar de nós, e nós só temos que te agradecer. Continue tendo misericórdia de nós enquanto há misericórdia, e que nós não sejamos loucos de sairmos de debaixo da misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, dê saúde para cada um, repreende todo o mal e conserva o teu povo guardados em tua economia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a irmã Odete Duarte Goulart. Ela é de Joinville, Santa Catarina. Ela sempre pede oração pelo seu filho, me parece, da sua família. Nós estamos sempre orando. Vamos colocar o nome no livro aqui, irmão Elias, no livro aqui do púlpito. Inclusive eu trouxe uma lista lá da irmã Marta, né, lá do Pará, que é da família dela, para colocar aqui também. E à noite a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso aí, sobre essa viagem. Irmão João Eudes, irmã Eliane, irmã Elisama, na Vila São José, no Pará. Também irmão Salomão Cunde e família, na Fazenda Primavera, Confresa, Mato Grosso. Irmão Samuel Luz, em Bom Jesus, do Tocantins. Igreja de Bernardo, Saião. Irmão Rodrigo Pérez, na Fazenda Porã, Tocantins. Irmã Cláudia Teles, em Canaã dos Carajás, no Pará. Família Alves, é a família da irmã Raquel Alves, né? Em Sítio 1º de Maio, Vila São José, no Pará. Irmãs Leidiane Rávila Alícia e irmão Otávio Benício, na Fazenda Pouso da Garça, no Pará. Irmã Daniela, em Trombas, Goiás. E os demais que não comunicaram. Levante suas mãos e abençoe eles. O Senhor vos abençoe. Amém. Abrace seu irmão, abrace sua irmã. Até às 16 horas, se Deus quiser. Amém. As correntes da vida derramou sobre mim, deu-me paz e guarida e um gozo sem fim. Qual um servo sedento, cansado e aflito, sangrando e correndo, encontrei Jesus Cristo. No Calvário fazia do sangue um manancial, e ali tinha vida pra doar ao mortal. Mergulhei nessa fonte, saciei minha sede, distanciei-me do mal.
a fonte não se esgota, está sempre a jorrar. Todos que estão sedentos podem saciar. O sangue das veias de Emanuel salva o pecador mais vil e cruel. Está a oferecer vida eterna ao que crê e uma morada no céu. Ó, que fonte gloriosa é a que veio do céu, é a fonte das veias de Emanuel. Tal me justificou, me fez santo e fiel, e derramou o seu Espírito e me deu poder do céu. Tal me justificou, me fez santo e fiel, e derramou o seu Espírito e me deu poder do céu.